Tô, né? Boa noite, gente. Desculpe um atraso, decorrência da minha pouca prática com relação a esses assuntos. Minha pouca experiência com relação a essas questões de live, enfim, a isso tudo. Eu não sei se o meu debatedor já se encontra no recinto. Deixa eu verificar aqui. Confesso que ainda estou sendo um pouco surrado com relação a isso. Rosa? Doutor Antônio, Meu amigo e meu irmão e professor e mestre, doutor Cristiano Tavares Mendes. como vai? Como vai essa força? Muito bem, é um prazer e uma honra e um privilégio debater importante assunto com a maior alta sabedoria do direito penal e um dos melhores mestres do SESMAC, que é Vossa Excelência. Uma honra também é participar dessa live com você e com essa instituição tão bela e tão forte que é a Educacional Moura, né? Na pessoa, representada na pessoa de nossa querida Rosa, que se encontra aqui com certeza ouvindo a nossa live, né? Mas vamos ao que nos interessa nesse momento, Antônio. Eu vou te fazer justamente a pergunta do tema. Vou permitir, queria que você falasse um pouco das suas impressões acerca da necessidade ou não necessidade de flexibilização do isolamento, ah, e aonde isso pode prejudicar a nossa economia. Como é que você enxerga esse quadro que nós estamos atravessando, tanto o quadro político como principalmente um quadro de saúde pública? Qual é a sua visão com relação a isso? Olha, meu amigo Cristiano, a minha visão é preocupante. É preocupante porque é um novo, é um novo onde o mundo não estava preparado para isso. Nós assistimos várias reportagens alegando que os grandes países de primeiro mundo, eu aponto os Estados Unidos, a Inglaterra, a Itália, a própria França e o Japão, que não estão sabendo lidar com isso também. O isolamento é necessário porque a saúde vem em primeiro lugar, porque é a proteção da vida. E se nós não guardarmos os nossos, não teremos mão de obra suficiente para quando tudo voltar ao normal. Nós devemos ter cuidado como está propagadas as fake news para determinadas curas que o governo está querendo proibir, o governo está querendo não proibir. Então, isso se torna preocupante. Se nós voltarmos na história, com a crise da Bolsa de 1929, também foi uma catástrofe para o mundo, porque o mundo se quebrou devido à inoperância dos governantes nessa questão política, econômica e social. E agora, no ano 2020, nós assistimos uma pandemia perigosíssima, um vírus que está destruindo a esperança e a vontade do povo, e esse povo está começando a perder o quê? O credo nas instituições políticas que não se prepararam não só para esse vírus, mas para qualquer pandemia que vier. Se nós analisarmos em termos de Brasil, onde o SUS foi bem implantado na época do ex-presidente e senador Fernando Collor, é ele, bem ou mal, que está aguentando. Porque de 1900, da promulgação da nossa Constituição em 5 de outubro de 1988 para cá,
você estuda quais foram os políticos, quando eu digo presidente da República, governadores e prefeitos, que cuidaram da saúde pública do nosso país. Olha, se você voltar na época da criação do SUS, a saúde pública brasileira era difícil. Nós tivemos 2 presidentes, sem ser militares civis, que cuidaram bem da saúde pública do nosso país, que foi Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. O regime militar teve uma preocupação ímpar com a saúde? Teve, porque ele buscou investimento na infraestrutura do país, onde portos, aeroportos, estradas, rodovias, indústrias, quando vinham trabalhar dentro de algumas regiões, as 2 primeiras coisas que eles construíam, as 3 primeiras coisas que eles construíam eram o quê? Moradia, escolas e hospitais. Porque essa mão de obra que começaria nessas localidades precisaria desse apoio social. Só que de 1988 para cá, nós passamos pelo presidente José Sarney, que pouco fez pela saúde pública do país. O presidente Collor defendeu o SUS e o implantou de forma magnânima. O Itamar Franco destruiu pela covardia que sempre teve para com os seus. Fernando Henrique tentou normalizar, onde implantou o ministro José Serra, que esse cuidou muito bem da nossa saúde pública na questão de quebrar as patentes dos remédios da AIDS, como exemplo. Depois tivemos o governo do presidente Lula, que tentou também implantar uma saúde de qualidade, mas ficou pelo caminho. A presidente Dilma também e o Michel Temer também. Então, essa bomba estourou no governo atual do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Por se tratar de um militar, me faz o direito de voltar remotamente na época do governo do general Garrastazu Médici, Emílio Garrastazu Médici, que foi o que implementou uma estrutura política econômica no Brasil, que nós superamos as 2 casas decimais no PIB nacional, 14,79. Então, foi a pujança do Brasil pós Juscelino Kubitschek. E assegurou uma qualidade melhor para os nacionais o presidente Figueiredo. Então, hoje assistimos hospitais Educacional Moura. você flexibiliza a abertura do comércio. Tudo bem. Vamos abrir o comércio. Eu sou de amigos comerciantes, eu advogo para alguns empresários. Vamos abrir o comércio. Tudo bem. Com todas as garantias sanitárias. Sem vírus é você pegar um pouco de farinha de trigo, botar na frente do ventilador e espalhar. Pronto, o vírus está aí. Quem vai conseguir uma máscara, o óculos, as luvas, isso é um paliativo. É um paliativo. Então, flexibilizar é bom? É. Mas com que garantias o governo pode dar à população? A população está ansiosa, a população está ociosa, mas nós não vimos e não assistimos os nossos políticos se preocuparem com isso. Claro que não. Vejamos só. Um político está preocupado com o final do mês? Não, não está. Mas o povo está. Aquele que vive, sobrevive de um salário mínimo, sim. E aqueles que nem um salário mínimo têm. É aquele o vendedor de caldo de cana, é o sapateiro, é o borracheiro, é o amolador de faca, de tesoura, é o cortador de cana que tem um contrato temporário. Como é que ficam esses? Como é que eles vão ter acesso ao comércio? Como é que eles vão... O terceiro defende a dignidade humana, que eu acho que é o bem maior do ser humano e a sua dignidade. Então, flexibilizar depois de uma mínima garantia sanitária, eu sou a favor. Eu sou a favor. Agora, se o governo vê que não tem condições de reabrir o comércio, então, por favor,
abra limites de créditos para recuperar essas empresas e, ao mesmo tempo, manter os empregos. Porque nessa pandemia, não só vai ser mortos e feridos, não. Vão ter muitos desempregados ao relento. Essa é a minha opinião básica. Agora, se a gente for aprofundar, a discussão é infinita. Bom, indo à questão do isolamento em si, é percebível que, e eu vou falar uma coisa que eu acho que já é da ciência de todo mundo, que o isolamento se fez necessário no primeiro momento pela falta de precedência com relação a essa pandemia, né? Nós tivemos, se não me engano, a gripe espanhola lá em 1920 e alguma coisa, e a partir dali nós não tivemos nenhuma precedência de um vírus com um contágio tão poderoso quanto esse. Eu me atrevo a dizer, e sempre converso isso com os meus alunos, de que esse vírus, ele não é fatal na sua essência. E falar isso é muito perigoso quando a gente vê esse número de pessoas mortas que assombra toda a sociedade, não só aqui no Brasil, não só aqui em Alagoas, mas principalmente no mundo. No entanto, a gente percebe, pelo menos quando vai ouvir ou vai fazer a pesquisa dos especialistas, o que se percebe é que o que realmente está matando é justamente a falta de leitos. E a falta de leitos, ela surge a partir do momento em que não há precedência para esse tipo de contágio de uma forma tão feroz como ela vem sendo feita, como ela foi sendo feita no mundo, né? Para você ter ideia, Antônio, a Organização Mundial da Saúde, ela somente declarou ao mundo, né, somente anunciou ao mundo o coronavírus no dia 11 de março. No entanto, essa foi formalmente, oficialmente, a data de informação da organização, né, da OMS, ao mundo. No entanto, desde antes do carnaval, já se sabia que esse tipo de doença, esse contágio, esse mal, já vinha assolando o mundo de uma forma geral. Já tínhamos, mais ou menos, naquela data, o primeiro caso aqui no Brasil acerca de contágio, né? Já no mês de março, tivemos a primeira morte. E a partir daí os números só começaram a crescer. O isolamento ele se faz necessário, ou se fez necessário, naquele momento em que pese todo o alarde acerca das pessoas que hoje defendem a bandeira liberal de que o comércio ele tem que, a economia se fechar, ela vai matar muito mais até do que o próprio corona e coisas do gênero, mas ainda assim o isolamento se faz necessário. Se faz necessário justamente para que se passe a curva de contágio. Um ponto importante que eu estava pesquisando no momento em que estava fazendo os estudos, me preparando para nesse bate-papo da gente, era justamente com relação a essa questão da flexibilização. A pergunta é possível flexibilizar o isolamento com responsabilidade? Porque flexibilizar vai ter que fazer de qualquer jeito. E aqui eu acho que ninguém é contra a flexibilização. Ninguém vai conseguir ficar tanto tempo inativo, profissionalmente falando, em sua vida laborativa, e achar que as coisas, no final das contas, não vão faltar no supermercado. A roda tem que girar. Claro. E a roda girando, necessariamente, faz com que cada um, no seu ponto, tem que fazer a sua parte. Ou seja, a economia tem que girar para que não aconteça aquilo que também os liberais falam. Então, o isolamento é necessário. A questão é como fazer o isolamento de maneira em que esse isolamento não venha, ou como fazer a flexibilização de uma maneira em que a gente não venha a acentuar demais a curva de contágio. Vendo uma pesquisa recente, observou-se que o isolamento, ele requer, como eu disse a vocês, para que a gente possa flexibilizar o isolamento, a gente tem que ter um estágio de controle da pandemia registrado em 1, vamos dizer assim, um número específico. No Brasil, nós estamos acima de 1 ainda. Nós ainda estamos acima de 1. Então, fazer hoje a flexibilização de uma maneira irresponsável, vamos dizer assim, sem um estudo prévio, e fazer hoje isso sem esse estudo prévio é, no mínimo, irresponsável.
Eu não sou grande entusiasta do atual do governo aqui em Alagoas, não sou. Mas eu tenho visto com bons olhos as atitudes e os caminhos que ele tem tomado. Talvez isso não agrade a muitos dos nossos ouvintes aqui. Mas vejamos, até 11 de março, nem a própria Organização Mundial de Saúde sabia exatamente com o que estava lidando. Sabíamos que era uma doença de extremo contágio, né, que ela se propaga de uma maneira muito veloz. Sabíamos que o problema dessa doença não era a doença em si, a gente tem históricos de pessoas até com idade avançada que conseguiram ser curadas desse problema, contanto que você tenha a medicação, não a medicação, mas o tratamento, o leito de UTI à disposição, mas todo mundo sabia naquele momento, em nenhum lugar do mundo, seja no primeiro mundo, seja nos países de primeiro mundo, seja nos países de segundo e terceiro mundo, em nenhum lugar do mundo a gente percebeu a necessidade tão grande de leitos. E aí surge uma outra questão interessante, que faz com que essa equação fique melhor ainda. Com o isolamento, os crimes urbanos, de uma forma geral, eles tiveram uma gradativa diminuição. Os acidentes de carro tiveram uma gradativa diminuição, o que faz com que também os leitos que nós temos disponíveis já hoje, esses leitos, eles estejam sendo usados. Daí surgem as teorias da conspiração. Hospitais que não estão em funcionamento ainda, com não sei quantos leitos e nenhum respirador. Será que é roubo? Será que não é roubo? Será que é corrupção? Será que não é corrupção? Veja, tudo em cima de uma questão burocrática, mas também da necessidade de uma melhor clareza, de uma melhor transparência. Outra, será que é interessante fazer hospitais de campanha? Será que numa parceria público-privada esses leitos não poderiam estar sendo trabalhados? Na nossa realidade, isso seria viável? Quantos leitos nós temos no setor privado? Esses leitos hoje estão lotados, não estão? Eu não sei, eu confesso a vocês que eu não sei, eu não fiz essa pesquisa. Mas era uma coisa que é importante se verificar se existe ou não existe numa situação ou na outra situação, qual a melhor política pública de saúde a ser aplicada. No entanto, eu não posso deixar de enaltecer a última atitude do nosso governador, gente, eu não estou aqui, me perdoem a franqueza, mas eu não estou aqui nem para passar pano, e muito menos para criticar determinada bandeira política. Como todo mundo, eu tenho minhas convicções políticas, mas não é esse o meu papel nesse momento. Democracia. Você vive uma democracia. Exato, mas eu não posso deixar de me curvar a algo que eu acho interessante. Por exemplo, até a semana passada eu era um crítico ferrenho, porque o nosso governo ele tem o hábito de simplesmente prorrogar o isolamento, de uma maneira a deixar todos nós sem um chão. Finalmente, e vai até quando essas prorrogações? Chegava em determinado dia, que era o fim do isolamento, o isolamento se prorrogava novamente. O governador vinha a público, fazia uma entrevista, que era muito mais um anúncio do que uma entrevista, e nesse anúncio ele afirmava, por A mais B, que o isolamento teria que se manter. Não entrava em outras realidades. No entanto, nas últimas semanas, ele apresentou um protocolo sanitário de distanciamento, que era justamente a flexibilização que nós tanto queremos. Já agora, esse protocolo hoje já é uma realidade, já foi enviado, e nós temos agora datas de forma gradativa para o retorno das atividades econômicas. Por exemplo, nós estamos nesse momento, segundo esse protocolo, na fase vermelha, que é justamente tudo que é proibido se encontra devidamente proibido. Mas daqui a pouco, no dia 22 desse mês, nós iremos ultrapassar essa faixa e vamos para a faixa amarela. Já nessa faixa amarela, Antônio, o que é que nós iremos ter já? Gradativamente a abertura, e aí eu vou me pedir licença para olhar aqui os dados, para não ser leviano nem faltar com a verdade, olhar aqui os dados. As lojas ou estabelecimentos de rua com até 400 metros quadrados, elas já vão poder abrir. Os salões de beleza e barbearias com quadro de funcionários reduzido a 50%.
para quem está fechado hoje, é uma evolução e é uma flexibilização, percebes? Os templos, igrejas e demais instituições religiosas, todas esses três segmentos do mercado já vão poder abrir já a partir de agora, no dia 22/6. Quando a gente parte para a fase amarela, não, ainda tem mais, desculpa, estou passando aqui, os drive-thrus também vão abrir, estacionamentos com funcionamento reduzido. E aí vem uma série de circunstâncias que são verificadas agora já com esse protocolo esse, como eu disse a você, já formalizado pelo governo, entendeu? Então vejo que pela primeira vez, em meses, tem um direcionamento esse que não tinha, um direcionamento esse que não tinha. Você poderia repetir as cores e as datas, por favor? A fase vermelha é atual, ela vai perdurar até o dia 22/6. No dia 22/6 vem a fase laranja, que tem aquelas aberturas que eu acabei de falar. No dia 6/7 vem a fase amarela. A fase amarela, onde os estabelecimentos e lojas acima de 400 metros quadrados também vão poder abrir. Os shopping centers, obedecendo a esse protocolo sanitário, porque logicamente que esse protocolo tem suas nuances, né? Ele também vai poder abrir os shopping centers. Bares e restaurantes, olha que coisa interessante, a partir do dia 6/7. Então temos uma data para a abertura disso aí. Agora percebam, a gente já começa a ver, o contágio ele continua diário, as mortes continuam diárias, mas a gente começa a ver no fim do túnel uma realidade de diminuição, ou acentuada, não acentuada, mas uma mínima queda nessa curvatura. Então, a gente começa a verificar os templos, igrejas e demais instituições religiosas com 60% de sua capacidade. Quer dizer, as aglomerações elas vão abrindo espaço para que aconteçam de forma gradativa. Finalmente vem a fase azul, com outras liberações, e para não ser muito extensivo, a fase verde, que aí se libera tudo, mas observando ainda muitos critérios que vão permanecer de maneira, e aí vai ser redundante, vão permanecer permanentemente. E a faixa preta? Seja, a faixa preta é a morte. Mas, enfim. A faixa preta vai ser agora perto da política, que agora em julho existem as convenções, né? Aí, então eles precisam de algumas pessoas na rua pedindo voto e vão liberar agora em julho, né? Porque você tem agosto, setembro, eleição. Isso. Então, a faixa preta é agora, em outubro, onde muitos desempregados, à mercê de R$ 50 por semana, R$ 100 por semana, ou R$ 500 por mês, vão segurar as bandeiras na beira da praia, nas ruas, nas rodovias. Mas antes disso, a fase verde, ela praticamente traz o estado de normalidade. Segundo o protocolo, veja bem, coisa interessante, a fase verde ela tem início e aí não tem fim, ou seja, é o estado de normalidade que vai ser enfrentado a partir de agora, ela tem início no dia 3 de agosto. 3/8. Percebeu? E aí o que é que acontece? É uma nova realidade, como diz o próprio protocolo, e ainda há protocolos a serem cumpridos. Lógico que a gente depois tem que se aprofundar no protocolo, mas não é uma abertura geral. No entanto, o comércio abre 100% a partir desse momento. Uma das pessoas que nos ouve perguntou, e as escolas? Também está dentro dessa realidade. Eu estou vendo aqui, tem um colega que é o Mark Destru, que ele falou até do exemplo da Itália. Deixa eu procurar aqui, Itália e Alemanha. Olha, são países de primeiro mundo, países que têm saúde em excelência e qualidade, e não suportaram. O nosso país, bem ou mal, tem um SUS. Agora, corroboro com você, e o mesmo sentimento, eu não votei nesse governador, não votarei nele em nada nunca, porque eu acho que a política dele é uma política mesquinha, voltada às questões pessoais. Ele está tentando limpar o nome do pai na questão da Operação Lava Jato. E doa quem doer, doa quem doer. Só vieram começar a inaugurar hospitais aí nas carreiras por causa disso. Por causa disso. Agora, os 4 anos que ele ficou no primeiro mandato, por que não construiu os postos de saúde? Por que não construiu os ambulatórios, os mini pronto-socorros? Por que agora, nas carreiras?
Outra coisa, cadê o investimento na área da saúde? Que o investimento é matéria humana, porque luva, máscara, soro e etc., você compra a rodo, mas e o ser humano? Cadê os concursos públicos? Cadê os contratos temporários ou não? Por que não investe na mão de obra? Aí vem uma colega aqui que muito bem falou sobre as escolas. Por que nossos jovens vão ficar presos em casa assistindo aulas remotas que muitos não estão gostando? Eu tenho como exemplo a minha enteada, a minha sobrinha, que não suportam mais. A liberação sanitária tem que ser feita e tem que ter cuidado. E nós, como povo, como eleitores, devemos analisar o ontem, o hoje e julgar no amanhã. O comércio tem que ser reaberto? Tem. Tem que ter a segurança sanitária? Sim. Porque senão, Cristiano, que eu quero voltar agora um pouco, vai ter uma turma depressiva, uma turma desempregada, pai enlouquecendo, mãe também. Agora, para explicar um pouco esse vírus, que disseram que foi oriundo do morcego, eu, como professor de história, sempre gostei de estudar a Revolução Chinesa, como a cubana, a independência americana. Mao Tse Tung preparou a China o que é hoje. Só que quando ele era presidente da China, comunista, o que fosse, ele tirava os direitos das pessoas e limitava a elas, às vezes, pão e água. Então, essas pessoas do campo, que viviam na colheita do arroz, não tinham o que comer, não tinha proteína. Então, eles começaram a comer o quê? Cachorro, morcego, gato, e assim sucessivamente. Aí se diz que isso foi uma criação de um episódio do morcego. Não duvido. Agora, podemos também colocar em questão se isso aqui não era uma bomba biológica que a China estava preparando para soltar no mundo, para dizer, olha, Estados Unidos, eu sou hoje o maioral. E eu tenho a Rússia como minha companheira, a Venezuela aqui na América Latina e Cuba na América Central, perto de Miami. E segundo informações, eu assistindo vários documentários e entrevistas, o presidente Barack Obama sabia deste vírus e ficou omisso para não despertar o mundo, com a possibilidade de expandir uma guerra. Então, Mao Tse Tung quis transformar a China. Ele conseguiu. A China de hoje foi preparada por Mao Tse Tung. E todas as benesses do que ele preparou veio também essas questões horríveis. Estas questões horríveis. Os hospitais, aí voltamos para o atual. O povo critica o Donald Trump. O Donald Trump é um maluco, mas ele já deixou um recado. Se descobrir que a China é causadora disso mesmo, questões militares, tem que sim as nações como a nossa ser indenizada por esse país. Tem que ser indenizado, porque ninguém vai conseguir recuperar vidas, ninguém sabe as sequelas desse vírus, o sofrimento, as questões mentais, as questões psíquicas que está causando na sociedade. Olha Nova York, que tem um dos complexos hospitalares maiores do mundo, já está em 100%. Aí você bem falou, será que os leitos estão todos ocupados? Será que as questões de não ter acidente de trabalho, acidente de trânsito, o número disso caiu? Por um lado, sim. Mas o vírus está completando o que está faltando. Outra coisa, será que os números que o governo do nosso estado está divulgando são reais? Será que todo mundo que está entrando no hospital é de Covid-19? Como é que pode? Aí você tem aquele comércio de Maceió, o centro. Como é que a pessoa vai saber se uma loja tem 400 metros, 500 metros, 1.000 metros quadrados? Que é isso? A gente tem nem fiscal suficiente para fazer essa fiscalização. Quanto mais cria a medida. O governador vai à frente. Que remédio foi esse que o governador criou com 5 dias que ele tomou e ficou bom? Ninguém aqui é bobo. Então, tem que flexibilizar sim, com barreiras sanitárias, responsabilidades sanitárias, com respeito à sociedade. A igreja, nesse momento, é uma grande cura, porque cura o espírito e a alma e o psicológico. Os médicos que atendem em particular, como os psiquiatras e psicólogos, também estão precisando voltar às suas atividades.
As companhias de ônibus, vamos lá, como está passando no Rio de Janeiro, tem gente em pé e sentado. Não era só para estar sentado? Por que não estão? Os taxistas, como é que fica se fizer lotação? Os nossos amigos que fazem o transporte intermunicipal não estão saindo da garagem. E se assim o fizer, preso por trabalhar. Eu tenho clientes que são enfermeiras que disseram, doutor, eu não estou conseguindo sair da minha casa para ir trabalhar e o meu patrão quer e eu não tenho carro para ir. E as pessoas que vão em carro particular cobrando até R$ 300. Como é que fica isso? O governador não vê isso? Os nossos alguns senadores não vê isso? O pai do governador não vê isso? Aí o governador, com uma briga particular com o presidente da República, bota em discussão uma sociedade inteira. Será que o estado de Alagoas é tão rico para suportar uma crise? Porque nós temos uma dívida de mais de 12 bilhões de reais. Cadê as cestas básicas que o governador não manda para o povo pobre? Aí manda uma cestinha que vem pela Codevasf, que com uma semana acabou. Por que não faz isso periodicamente, nesse momento pandêmico? Por que o governador também não cria um auxílio emergencial, como bem fez o nosso presidente Bolsonaro? O que vai acontecer quando essa pandemia passar vai ser a pandemia do desemprego, empresários quebrando. Quem era criador de emprego vai acabar sendo empregado. E os nossos impostos vão diminuir. Eu sou a favor de uma flexibilização, mas com responsabilidade de todos. De todos. Tem dois pontos, Antônio, que eu achei importante aí que você falou, que eu quero também dar um contraponto, para que essa discussão seja, esse debate, aliás, perdão, ele seja muito bem aproveitado por todos que nos assistem, certo? O primeiro ponto tem a ver com os números oficiais. Veja, eu tenho a impressão que em muitos estados da federação deve haver uma maquiação desses números. Espera aí, um minuto só. A Josicléia falou algo que eu sempre defendi na minha vida. A pior violência do mundo é a fome. E a fome mata mais do que esse vírus. Mas vamos lá. Veja bem. Primeiro, por questão que a gente tem que ver é o seguinte. Temos o vírus, ele é uma realidade. E por mais que sejamos contrários ou queiramos acreditar em teoria da conspiração, ele existe. Não há como negar. A morte ela nunca esteve tão próxima de todos nós. Qualquer um de nós, inclusive as pessoas que nos assistem, já conhece alguém que morreu em decorrência desse vírus. Isso é fato. Isso é fato. O problema é, nós temos um número. É apresentado formalmente um número. A esse número é verdadeiro ou falso, sinceramente eu não sei. Mas esse é o número que a gente tem que se guiar. A partir do momento em que esse vírus vai embora, a partir do momento que esse inferno acaba na vida nossa enquanto sociedade, a partir desse momento a gente vai apurar através de nossas auditorias se de fato houve uma maquiação dos números. Mas imagina a seguinte situação. Eu não acredito em nada do que esse governo fala, não acredito em nada que governo nenhum fala. Para mim é tudo teoria da conspiração, está todo mundo ganhando dinheiro em cima disso e muita gente morrendo aí. Verdade. Se eu mantenho esse tipo de discurso, se eu mantenho esse tipo de postura, qual é o combate então que eu vou fazer a essa pandemia? Temos que ter um número. Claro. Positivo ou negativo, temos que ter um número. Se em Minas Gerais nós temos um número que é muito mais interessante do ponto de vista de um determinado segmento, espectro político ou ideológico, em Manaus nós temos um outro número que é muito mais positivo a um outro determinado espectro ideológico ou político. Claro. Cada governador, cada federação, cada ente federado do nosso país sofre os seus problemas. A gente não vai saber jamais quem é que está com a verdade. Será que realmente está existindo mais mortes do que de fato existe? E falo isso simplesmente para que determinado governo ganhe mais recursos federais? Ou será que mais números estão sendo maquiados para menos,
justamente para minorar essa pandemia? Não sei. Realmente eu não sei. Então, tudo que a gente tem que se filiar, e infelizmente tem que ser uma visão cega. Se a gente realmente quer resolver o problema, tem que ter uma visão cega, verificar o que os nossos líderes estão fazendo, seguir a regra do que está sendo feito, até porque não acredito, sinceramente, por pior, por mais canalha que venha a ser esse ou aquele político, eu realmente não acredito que ninguém vai se locupletar com a desgraça de uma sociedade. Bom, realmente eu não vejo isso como possível. Quem entra nesse meio tem que ter, sinceramente, pode até ser um sonhador, mas tem que ser alguém que tem algum tipo de afeto, algum tipo de, enfim, algum tipo de sentimento bom para com a população. Eu realmente me recuso a acreditar que todo político que entra é necessariamente um ladrão, entendeu? E se for um ladrão, nós somos culpados, nós enquanto sociedade, justamente pela falta de treinamento cidadão que nós temos. Basta dizer que pouco lembramos das pessoas que nós votamos para o parlamento. Então, infelizmente, ou a gente começa a trabalhar números, e esses números são apresentados oficialmente? São esses os números? São. Vamos seguir. Esse inferno passa. Quando esse inferno passar, esse número que eu segui era o número correto? Se era o número correto, ótimo. O meu governador, o meu presidente, ele vai estar, graças a Deus, vai estar nas boas vistas da população e na minha vista enquanto eleitor. Esse número é errado, pois ele vai para a cadeia. Claro. Olha, o outro ponto é justamente nessa briga do governador, ou dos governadores com o presidente. Me desculpe também discordar com você, mas eu sempre brinco muito, uma expressão de criança. Foi ele que começou. Entende? Foi ele que começou. Então, veja, nessa quebra de braço entre o presidente, entre o governo federal e os governos dos estados, eu, sinceramente, eu me filio aos governos, de uma forma geral, não a esse governo ou aquele, aos governos de uma forma geral. Claro. Eu acredito que o nosso presidente ele tem dado pouca ou nenhuma importância a isso. E quando isso surgiu como um problema que ele não pôde mais simplesmente minorar, dizendo que era uma gripezinha ou coisa do gênero, quando isso aconteceu, ele simplesmente disse, a culpa é dos governadores, aí fica fácil. Não pode. Aí fica fácil, mas ele, como ente principal, ele tem que dar o exemplo e ele não dá. A grande população, as pessoas menos favorecidas, as pessoas menos instruídas. Está vendo por falta do nosso presidente que há um modelo a ser seguido. Olha que coisa interessante. Ele é um modelo a ser seguido. E aí o nosso modelo, o nosso comandante, o nosso principal líder, ele simplesmente quebra todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde, da qual o Brasil é filiado. O Brasil é signatário, perdão. Então, veja, quando ele faz isso, ele provoca as brigas com os governadores. Só que os governadores têm um grupo muito menor de pessoas a quem eles devem satisfação, que são justamente os seus entes federados. O Renan Filho aqui, foi o que eu disse. Eu sou contra tudo que o Renan fez até o momento, porque o Renan fez, não porque ele fez o errado ou fez o certo, porque ele não estava dando à população a devida atenção acerca daquilo que estava fazendo. Não é com uma entrevista coletiva ou um anúncio oficial dizendo que vai prorrogar por mais de não sei quanto tempo em decorrência disso ou daquilo. É como ele fez agora, e aí eu aplaudo agora a última jogada dele. Trazendo o quê? Um protocolo específico com uma gradativa flexibilização para efeito de minorar o estrago financeiro, o estrago econômico que já existe. Gente, já existia. O problema do Brasil é estrutural. O problema do Brasil é que o Brasil ele é um fazendão e ele é uma fábrica de extração. O problema do Brasil é a falta de industrialização, e isso vai ser sempre um problema, principalmente para o emprego no Brasil. Claro. E esse problema é histórico, aí eu já provoco um pouco o nosso historiador, porque isso é histórico. Isso veio desde o Barão do Mauá, que foi uma das mentes brilhantes que tentaram aqui industrializar o país e não conseguiu na época de Dom Pedro II. Morreu pobre.
Morreu pobre. Então, o que é que acontece? Nosso grande problema, enquanto economia, é justamente a falta de industrialização. Sem industrialização não há emprego. Se não há emprego, o que é que a gente vê? Meio mundo de gente empurrado para a informalidade. Observem uma coisa interessante. Quantos de nossos irmãos hoje não vivem numa moto para cima e para baixo, como o Uber Eats? É verdade. Arriscando. Na formalidade. Arriscando. Na informalidade, perdão. Informalidade. Quantos dos nossos irmãos existem hoje dirigindo Ubers? E o que é isso? É um emprego, pelo amor de Deus, não estou aqui diminuindo ninguém. É um emprego. Mas é um emprego informal. É um emprego informal porque não temos empregos formais. Claro. Não temos empregos formais. Sem empregos formais, o que é que nós temos? Nós vamos ter daqui a pouco, na seara de atuação do meu querido amigo Antônio, nós teremos o quê? Daqui a alguns anos, um buraco na Previdência. Totalmente. Porque essas pessoas estão trabalhando, mas não estão contribuindo. Com o emprego informal, todo o dinheiro que entra é líquido. A formalidade não permite o quê? A contribuição do INSS, coisas do gênero. O que é que vai acontecer no futuro? Pau. Não, mas isso aí é o mais certo. Olha, veja só, em relação à industrialização do nosso país. Então, voltamos à época de Juscelino Kubitschek, que o plano de metas dele era 5 anos em 5. Então, quando a gente fala em infraestrutura industrial, a gente também fala da questão do investimento em ciência e tecnologia. E pasmem para todos vocês, o único presidente do Brasil que investiu maciçamente na ciência e tecnologia foi Fernando Collor. Se a gente voltar atrás, os interesses nacionais, voltamos à época de Getúlio Vargas, quando os Estados Unidos pediu para usar o nosso litoral, que era o mais próximo da Europa, em especial o Rio Grande do Norte. E o Getúlio Vargas fez o seguinte: olha, vocês podem montar a base que for aqui, mas eu quero a construção de portos e aeroportos. E aí foi criada a possibilidade de Alcântara, que veio já perto do regime militar. Mas todos os portos e aeroportos, 90% que foi construído no Brasil, foi uma troca entre Getúlio Vargas e o governo americano. Tanto é que existiam muitos submarinos, muitos navios afundados na guerra aqui na nossa costa. Quando o Juscelino assumiu o poder, a industrialização que ele pensava era só a tecnologia de carros, de televisores, de radiolas na época. Muitas pessoas que estão hoje assistindo não sabem o que era uma radiola. Seria um passa-CD. Na minha época não, viu? Aí quando a gente volta para o governo do Fernando Collor, você pode ver que o Instituto Butantan, o Oswaldo Cruz e outros, foi que recebeu mais recursos, porque era um sentimento de querer acabar com algumas doenças. E houve isso na época dele, que ele erradicou a febre amarela, a paralisia infantil. Isso tudinho foi no governo dele. Ele fechou o Brasil para essas doenças. E quando foi agora no final do governo da presidente Dilma, ministro do Temer, apareceu um casinho de febre amarela, um caso de sarampo, aliás, o presidente Collor acabou com sarampo no Brasil. Foi ele. E aí, quando chega no governo da Dilma e do Michel, aí aparece um sarampo, aparece uma questão da gotinha, né, que acabaria com a paralisia infantil. E começou a aparecer. E aí esse governo já recebe uma herança maldita de todos os governantes que vieram. Alguns acertaram, outros erraram. Aí o nosso amigo aqui da Sociologia, ampliação das universidades e institutos federais do governo Lula, me permita discordar, amigo, mas isso aí já tinha sido criado na época do regime militar. Infelizmente, não foi à frente por causa das ideologias políticas. Aí, no governo do presidente José Sarney, começou a fazer isso de forma bem discreta, na época do governo Collor, na época do governo Itamar.
E no governo Fernando Henrique, houve sim a estruturação das universidades para dentro dos rincões brasileiros, mas não investiram em tecnologia e ciência. Se nós tivéssemos formados excelentes doutores em excelência e qualidade, com doutorado e pós-doutorados, hoje o Brasil poderia ajudar e muito. Os nossos cientistas, hoje estão, todos, ou a grande maioria, estão fora do Brasil, fazendo parte desses grandes grupos de cientistas franceses, alemães, ingleses, americanos, japoneses, finlandeses, que absorveram essa inteligência do nosso nacional, em que a nossa nação não deu valor suficiente. Aí você fala na questão da industrialização. Se nós não diminuirmos essa burocracia que existe no Brasil, se nós não diminuirmos as taxas alfandegárias, as taxas de impostos altíssimas, o Brasil volta à época dos paleolíticos inferiores. Na verdade é essa, a gente vai voltar à época da pedra lascada. Porque se a gente abre o Brasil para o mundo e trazendo indústria para cá, as indústrias internacionais, e também incentivar o empresário brasileiro a construir as suas próprias, quanta mão de obra ociosa e ansiosa que está à deriva do nosso país. Vejamos só, Maceió, Alagoas, poucos sabem, nós somos o segundo maior produtor de gás natural do planeta, ou melhor, da América Latina. A gente só pede para a Bolívia. A gente extrai o nosso gás para ele ser refinado em Recife e voltar limpo para Alagoas. Era para o nosso botijão de gás custar no máximo R$5. Pasmem, R$5. Nós temos uma orla que extrai, eu tenho números de 2010, 2011, que nós extraímos 7.500 barris de petróleo dia. Hoje deve estar em perto dos 15 mil. Poderíamos chegar a 50 mil barris de petróleo dia. Olha a geração de emprego e renda disso. Quantas indústrias nós poderíamos implantar em Alagoas e isso gerar emprego e renda? Como é que será o nosso novo, se o velho nunca consertou? É difícil. Me permita somente discordar de uma coisa de você, Antônio. Eu vou me associar com sociologia na cabeça, tá? Houve uma mudança estrutural enorme com relação à questão de números, tá? Ou seja, eu não estou lembrado exatamente o número, o colega até colocou aqui nos áudios, mas eu não cheguei a... Quando eu vim ler, alguém já tinha subido. Mas eram mais de 100 escolas técnicas no Brasil à época, e com o governo Lula, especificamente com o governo Lula, houve um aumento para mais de 500. O número exato eu não vou lembrar, mas isso aí, de fato, houve uma grande evolução na prática, né? Na teoria não, na prática, com o governo Lula houve um enorme avanço, tanto nas universidades federais como nas escolas técnicas, que são as escolas profissionalizantes. É o que nós também precisamos. Que uma outra questão importante é o seguinte, como industrializar e não ter mão de obra? Verdade. Né? Se a gente não tem mão de obra, não adianta industrializar, porque aí a mão de obra vai vir de fora. E aí vem surgindo aquele sentimento de negação, que muitas vezes aconteceu o pior em outros quadros históricos que nós temos por aí. Pessoas que ficam insatisfeitas porque as pessoas de fora vêm para tomar os nossos empregos. É o que o Trump faz defendendo os empregos Exato. dos Exato. Exatamente. Então, o que é que acontece? Mas imagina uma situação em que o país é industrializado e não temos mão de obra qualificada para essa industrialização. Entendeu? Então, isso aconteceu, teve um momento, existiu um momento, sim, no governo Lula, especificamente no governo Lula, em que houve um aumento enorme no número de escolas técnicas e uma estruturação muito maior. Basta dizer, nós hoje aqui na cidade de Arapiraca, nós temos o FAO. Se você for procurar verificar quando foi que a UFAO ela se estendeu para Arapiraca, foi justamente nesse período. O colega falou, 520 institutos federais. Tá vendo? Tem Verdade. Tem Delmiro Gouveia. Tem. Quer dizer, houve uma evolução no Brasil inteiro. E isso tinha um objetivo. Que objetivo é esse? Temos 5 minutos para finalizar o debate.
E nós tínhamos um objetivo. E que objetivo era esse? Basicamente, o objetivo de tentar fazer a estrutura necessária, para o retorno da industrialização. O nosso problema é que surgiu, a partir de 2016, antes disso, 2014, uma séria crise de natureza política. É o período do fora Dilma, está dentro Dilma, enfim. Era o período em que surgiu as grandes denúncias de corrupção e que isso fez com que toda a população ficasse apavorada com aquele tipo de trabalho em si, aquele tipo de manobra, aquele tipo de como é que eu posso dizer, tudo aquilo que foi denunciado naquele momento. E aí surgiu toda a estruturação Maragogi, surgiu toda a estruturação pró-impeachment, enfim, surgiu toda a estruturação de instabilidade política, e aí todo e qualquer projeto de industrialização do país, que já não existia há muito, já era minguado, passou a, infelizmente, ficar de lado. Agora, lembrando que o Instituto do Impeachment é algo muito agressivo à nação. Hoje estão querendo levantar esse tema com o atual presidente. Eu acho que está errado, não se pode. Ainda mais num problema desse que estamos enfrentando, nós temos que respeitar o jeito que ele pensa. A gente não pode concordar, mas devemos respeitar. Eu não concordo com o governador Renan Filho em muitas coisas, mas respeito, é o nosso governador. Em relação ao Sociologia na Cabeça, essas questões todas de números não foi colocado anteriormente porque isso foi criado pelo regime militar. E aí a democracia da época, assim por dizer, de José Sarney para cá, tinha medo de colocar isso em prática e o pai da criança ser 8. Como agora o presidente está querendo modificar o nome do Bolsa Escola, Bolsa Alimentação. E que todo mundo sabe que quem criou isso foi o Fernando Henrique. Não foi Lula, não foi Dilma, não foi Bolsonaro. Se disser isso é mentira, mentira e mentira. Isso foi criado no governo Fernando Henrique, que ele trouxe esse modelo dos Estados Unidos, o qual copiou da Alemanha, pós Segunda Guerra Mundial. Isso eu posso dar uma aula a hora que quiser e debato com quem for. Então, o que acontece? Aí, essa questão do impeachment agora está errado. O Brasil está precisando enfrentar essa situação, liberar o comércio, liberar os empregos, enfrentar e acabou-se. Porque o que a gente vê mais na Ásia é os chineses, os japoneses, tudo com as mascarazinhas, porque lá tem todo tipo de vírus. Agora, fatal como esse é novo. Mas vai ser encontrada uma solução. Agora, não vai encontrar a curto prazo a recolocação de muita gente no campo de trabalho. Não poderiam ter fervido um morcego, não é verdade? Eu acho que chegamos ao fim, né, do caso. Eu quero agradecer a nossa querida, essa mulher inteligente, essa mulher trabalhadora, essa mulher bonita, essa mulher maravilhosa e empreendedora que é a nossa amiga Rosa Trícia, que tenho o prazer de tê-la no meu quadro de amigos e poder ser advogado do grupo dela. E tenho certeza que ela só contribui para tirar menos um analfabeto da vida. Porque eu acredito que com educação a gente evita todo tipo de doença, em especial a ignorância. Verdade. E debater e também de dividir com você, porque foi meu professor na faculdade, é meu sócio, é meu amigo, é meu irmão, meu protetor. E é uma pessoa que eu aprendo todos os dias. Mas sou bem mais novo que você. Pode ser. Mas foi meu professor. Gente, um abraço para todos. Agradeço também a Rosa. Valeu. Um abraço a todos. Também. Tchau. Todo mundo que participou.